sou professora de Geografia e nós iremos começar mais uma aula para o 8º ano. Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje nós estamos no capítulo 3, Estados Unidos, População e Atividades Econômicas, que está dividido em alguns subtópicos. Vamos lá, crianças? Bom, meninos e meninas, olha só, vamos entender a população dos Estados Unidos. Gente, a população dos Estados Unidos ela é formada principalmente por imigrantes, na qual estão representadas as etnias e pessoas de todos os países do mundo. A raça predominante lá, gente, é a anglo-saxã, tá? Gente, há também negros, chineses, asiáticos, tá? Os índios, gente, depois de serem quase totalmente exterminados pela presença de homem branco, hoje são uma raridade lá, tá? Essa diversidade, ela é geralmente fonte de criatividade, mas também de conflitos sociais, raciais por parte da maioria dominante. Gente, a patente do racismo de diversos grupos de poder, ela é demonstrado na teimosia estadunidense em tratar este assunto, tema que no velho continente é totalmente relevante. Então perceba lá que o racismo, agora, ultimamente, ele está sendo muito lá debatido, mas antigamente ele era totalmente relevante, tá? Gente, a expectativa de vida lá ao nascer, isso é uma média, tá? É aproximadamente 78,14 anos, tá? Isso é uma média. Sendo, gente, a taxa de fertilidade, ou seja, a taxa da questão da mulher no seu período fértil, ela é basicamente 2,1 criança por mulher. Isso é uma média, tá? A população, gente, lá ela está muito mal distribuída e a metade está notavelmente mais povoada do que a metade do oeste, tá? E olha só, uma vez que esta é muito mais montanhosa, tá? Gente, grande parte da metade está na costa do Pacífico, certo? E aí o outro restante do território está a vários vazios demográficos, que podem chegar a uma densidade demográfica inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado. A região compreendida, nós temos lá Washington e os Grandes Lagos, é uma das regiões mais densamente povoadas do mundo. Além da Califórnia, a região em volta, gente, tem regiões extensas onde há mais ou menos 5.000 habitantes por quilômetro quadrado, certo? E aí, olha só, a gente vai entender esse gráfico que eu coloquei para vocês. Então, perceba que em 2007 a população ela era muito inexpressiva. E em 2018, né, nós temos então a questão desse crescimento populacional, tá? Então perceba que teve um aumento muito grande dessa população aí. Gente, com o crescimento vegetativo, e aí o vegetativo é a diferença entre as taxas de natalidade, ou seja, taxas de crescimento das crianças, e a taxa de mortalidade, ou seja, a taxa de morte. Com o crescimento desse vegetativo significativo e o aumento gradual da expectativa de vida nas últimas décadas, nós tivemos essa questão desse aumento, tá? Bom, os Estados Unidos, eles se tornaram um dos países mais populosos do mundo, tá? E aí nós temos, gente, a questão da segregação espacial, tá? E ela é facilmente percebida pela existência de bairros ocupados majoritariamente por orientais, afrodescendentes ou hispânicos. Crianças, vamos entender então a industrialização e a concentração urbana. Olha só, meninos e meninas, os Estados Unidos, eles iniciaram seu processo de industrialização por volta do ano de 1840. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui, eu quero que vocês também acompanhem no livro de vocês e anotem no caderno, certo? Bom, como eu já falei, o seu processo de industrialização dos Estados Unidos foi no ano de 1840, antes da Alemanha, da Itália e do Japão. Gente, hoje o país
é o país mais influente do mundo, com uma potência do sentido industrial, econômico, militar, cultural e político. Então perceba nesses ramos o quanto que os Estados Unidos têm como influência, tá? Quando os Estados Unidos ainda era uma colônia, houve um grande fluxo de imigrantes britânicos que foram se fixando na faixa litorânea, conhecido como Nova Inglaterra. Crianças, esses imigrantes, eles trabalhavam em uma agricultura diversificada, tá? Em que predominava lá o trabalho familiar. A economia das colônias, gente, do norte era diferentemente das colônias do sul. Nas colônias do norte havia uma estrutura de povoamento, enquanto nas colônias do norte predominava lá a exploração. Gente, a economia do sul ela é baseada nas questões do sistema de plantation, ou seja, as propriedades de monocultura em que se cultivava lá então a questão do algodão, tá? Com base nos trabalhos escravos de negros africanos, tá? A maior parte da população era destinada à exportação para o Reino Unido. Gente, os capitais, eles ficavam concentrados, ou seja, o dinheiro ficava concentrado nas mãos dos fazendeiros e por isso o mercado interno crescia lentamente. Já nas colônias do norte, tá, predominava então o trabalho assalariado nas cidades e a questão familiar livre no campo, tá? Isso se deu condições para a expansão das manufaturas, das casas comerciais e dos brancos. Os negócios, gente, cresciam rapidamente, certo? E os capitais, eles se concentravam na burguesia industrial e comercial, tá? A burguesia do norte, ela passou a ter interesses próprios até ocorrer, então, a independência no ano de 1776, no século XVIII. Bora então analisar esse mapa que eu coloquei aqui para vocês? Então, perceba. Nesse tom laranja, nós temos as regiões tradicionais intensamente industrializadas. Então, perceba que lá em Chicago, tá, Boston, Nova York, Filadélfia, certo? Nós temos uma maior concentração das indústrias. Lá é muito mais industrializado, tá? E aí eu quero chamar a atenção para vocês nesse Sun Belt, que é nessa faixa vermelha aí que vocês estão visualizando. Mais à frente a gente vai entender o que é. Sun Belt, gente, é o cinturão do sol. E a gente vai entender por que é esse nome, tá? Então perceba que a maior concentração, ela está na parte oeste dos Estados Unidos, tá? A maior concentração de indústrias, certo? Bom, agora a gente vai entender, crianças, os nomes específicos comuns, tá? Olha só, nós temos que entender, então, um Manufacturing Belt, tá? A gente vai entender por que é esse nome. Olha só, apesar de terem sido uma colônia inglesa, os Estados Unidos, eles foram protagonistas da chamada industrialização clássica. A colonização da Nova Inglaterra, que eu mencionei para vocês há pouco, ela possibilitou o surgimento prematuro do mercado consumidor, o que estimulou então o desenvolvimento das primeiras indústrias no Nordeste, tá? E aí isso ocorreu no final do século XVIII, no início do século XIX, tá? Gente, ainda então essa estrutura ela emergia uma estrutura espacial centralizada por grande parte e visível polo industrial, certo? E aí nós temos esse Manufacturing Belt, ou cinturão fabril, tá? No Nordeste e Grande Lago, certo? Gente, essa área ela era formada atualmente, tá? Ela forma atualmente a maior concentração urbano-industrial do mundo, tendo como suas características a megalópole Bosch, tá? Formada pelas áreas de metrô. Crianças, o Manufacturing Belt, ele chegou a concentrar por volta no ano de 1900, no século XX, mais de 75% da população da produção industrial dos Estados Unidos. Porém, crianças, nos últimos anos, o intenso processo de globalização e, consequentemente, o aumento da concorrência tem levado diversas indústrias a deixar essa região em busca de outras áreas,
que proporciona, então, menores custos de produção, mão de obra mais barata, impostos urbanos mais baixos e leis ambientais mais frágeis. Assim, novos centros estão se expandindo aceleradamente, tá? Movidos pela diversificação da industrial. Então, olha só, crianças, devido a esse fator, o Manufacturing Belt ele chegou a ser apelidado de Rust Belt, cinturão de ferrugem, por causa da imensa quantidade de galpões abandonados em várias cidades. Então, bora analisar aqui rapidinho. Analisando nesse tom azul, perceba onde é que está esse Manufacturing Belt, tá? Então perceba que lá nas cidades de Chicago, Boston, Nova York, tá? Que são as cidades onde a maior concentração urbano-industriais, devido a isso, devido às indústrias perceberem que elas podiam estarem ocupando então novas áreas, essa área que era chamada Manufacturing Belt, ela começou a ser chamada de Rust Belt, que se chamava então cinturão de ferrugem. Por quê? Porque as áreas que eram ocupadas elas começaram a ficar vazias, então se tornaram balcões, tá? Esses galpões onde eram as indústrias, elas ficaram vazias. E aí, por isso que era cinturão de ferrugem, tá? Olha só, crianças. Então, entendendo o quê? A gente, então, vai entender a questão que essa região, ela abriga muitas unidades avançadas, tá? E aí, o que a gente vai entender agora? A gente vai entender a questão do Sun Belt, tá? Que é o cinturão do Sol, certo? Essa região, gente, ela abriga uma das mais avançadas unidades de produção mundial. Trata-se, então, de uma estreita área, de uma estreita faixa ao sul, estendendo da Califórnia, tá? Do Washington até a Flórida, certo? As primeiras fábricas do sul, gente, dos Estados Unidos, elas surgiram em 1880. Eram fábricas do setor textil, ou seja, do setor de tecido, do setor têxtil, instalados pelas empresas da Nova Inglaterra. Bom, e essas empresas procuravam ficar próximo da matéria-prima, ou seja, o lã, o algodão, e a mão de obra tinha que ser barata. Contudo, essa área industrial, gente, mais moderna, ela surgiu na década de 1970 na Califórnia, certo? Tratava-se, então, gente, do Vale do Silício, nas proximidades de São Francisco. Um conjunto de pequenas localidades onde estão situadas centenas de empresas ligadas ao setor da microinformática, da microeletrônica, da robótica, da química fina, da biotecnologia, tá? Típicas da terceira revolução industrial, certo? Gente, uma consequência existente desse polo tecnológico foi o desenvolvimento de um vasto eixo urbano-industrial, em que se estende de São Francisco até San Diego, tá? Chamado Sansan. Então, olha só, perceba, essas duas áreas que eu falei para vocês, as áreas do Manufacturing Belt e as áreas do Sun Belt, elas são áreas industriais. Então, a primeira área que foi uma urbano-industrial, a maior área do mundo, a questão urbano-industrial, a maior área do mundo, foi a área do Manufacturing Belt, que é essa área em tom azul. Após isso, após as empresas perceberem que elas precisavam ocupar novas áreas e que elas tinham que ocupar áreas que não tinham tanto rigor na fiscalização ambiental, né, a mão de obra mais barata, elas foram ocupar outras áreas. E aí elas ocuparam o sul dos Estados Unidos, tá? E aí ficou conhecido como Cinturão do Sol, Sun Belt, tá? Que se estende do Washington até a Flórida, em Miami. Deu para entender, crianças? E aí, crianças, olha só, a gente vai entender os cinturões agropecuários, certo?
Bom, a agricultura dos Estados Unidos, uma das mais modernas e produtivas do mundo, tanto em áreas quanto em volume de produção, ela se organiza em grandes zonas ou cinturões agrícolas, denominadas belts, por isso que são belts, tá? Gente, formadas então conforme as particularidades, histórias de povoamento, as condições climáticas e os tipos de solos. Então, o que são os belts, que se chama cinturão? Crianças, os belts, eles são especializados no cultivo de determinados produtos. E aí nós temos o produto do trigo, milho, algodão, frutas, tá? Culturas tropicais. E aí merece então o destaque as produções da soja, do tabaco, da laranja e do gado bovino. É importante que nós possamos ressaltar aqui que esses cinturões eles não constituem áreas de monoculturas, ou seja, de um tipo só de plantação, pois além do cultivo principal, existem também cultivos secundários, de modo que podemos apontar 3 grandes zoneamentos agrícolas: os Green Belts no Nordeste e os Central Belt no Oeste. Então, olha só, vamos analisar aqui. Analisando, gente, a questão dos belts, nós temos o cinturão do trigo, cinturão do milho. Então, analise esse mapa que eu coloquei aqui para vocês. Nós temos o cinturão do trigo, cinturão do milho, cinturão do algodão e cinturão dos laticínios, tá? Todos eles são belts, tá? E olha só, os principais fatores que favoreceram a concentração da agropecuária nas grandes planícies são as grandes áreas constituídas por solos férteis, relevos planos, a predominância do clima lá subtropical e temperado, certo? Favoráveis à produção agrícola. Além, gente, da completa rede de transporte, especialmente lá das hidrovias e das ferrovias, facilitando assim a questão da produção. Apesar, gente, da enorme concentração da agropecuária, nas grandes planícies existem importantes áreas produtoras, como na península da Flórida, que se destaca a produção de cítricos, tá? Já no sul, crianças, o estado da Califórnia, os principais cultivos são lá de frutas como a uva, a maçã e o pêssego. E, em suma, o setor agropecuário dos Estados Unidos ele é bastante desenvolvido. Então, perceba a questão agropecuária lá, tá? E consegue, gente, melhores índices de produtividade do mundo. Então, olha só, tá dando para vocês entenderem, tá dando para vocês anotarem aí no caderno. Perceba que nós falamos dessa questão da população dos Estados Unidos. E aí nós falamos da questão da industrialização, dos grandes belts, tá? E nós falamos também da questão do Manufacturing Belt e do Sun Belt, tá? E dos cinturões belts, tá? E aí vocês percebam que a importância da agricultura, da agropecuária lá, ela é muito gigantesca, tá? Olha só, crianças, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês agora, na página 30, nas questões 1 e 2, na página 33, na questão 1 e 2 também, e na página 35, nas questões 1 e 2 também. Eu espero que vocês tenham anotado tudo isso que eu falei, que foi uma série de informações. Leiam o livro de vocês, anotem, grifem, tá? Que já é questão de conteúdo de prova de vocês. Eu espero mesmo que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e fiquem com Deus. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.